Muito bom, vamos lá. A doutrina da iminência, então, ok? Não sei se vocês já acompanharam, já estudaram sobre esse assunto, mas, queridos, a doutrina da iminência é uma das doutrinas mais claras das Escrituras. Você sabe, deixe-me aqui compartilhar com vocês, eu estou no ensino teológico há muitos anos, pelo menos 30 anos ensinando teologia, tá? Tenho, antes mesmo do Seminário Batista Livre, eu já dirigia 2 outros seminários teológicos, projetos de cursos, publicação de livros. Eu sou editor da Bíblia Apologética de Estudo e sou editor também da Bíblia Missionária de Estudo. Tudo isso é para compartilhar com você que eu estou muito acostumado a discutir assuntos teológicos, a trabalhar com o ensino da palavra de Deus. Vocês me conhecem do Vejam Só, das rádios como a Rádio Vida, FM, a Rádio Musical, FM, a Rádio Adore, outras rádios online. Eu estou na cidade de Guarulhos, em São Paulo, mas especialmente no Vejam Só, que tem um alcance nacional, né? Um alcance nacional e pela internet para o mundo inteiro. Vocês já me conhecem bastante. Gente, não é fácil compreender a maioria das doutrinas bíblicas. Hoje a gente trabalha, eu principalmente trabalho na área de teologia sistemática, então hoje você falar de doutrina da Trindade, você falar hoje da inerrância bíblica, doutrina da inspiração, doutrina da criação, você falar sobre pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, sobre eclesiologia, quem é a igreja, o que a igreja faz, a missão da igreja, a natureza da igreja, tudo isso parece muito simples quando você pega um livro, né? Vou pegar aqui. Você pega uma obra como essa aqui, olha, estou aqui na minha estante. Por exemplo, você pega um documento de fé como esse aqui, das Assembleias de Deus, um material que eu achei muito legal, a Assembleia de Deus ter produzido essa declaração de fé. Tá? Então você pega aqui, vai aqui pelo índice de assunto, e você vai achar a maioria das doutrinas, todas com referências bíblicas, uma pequena explicação. Aí você vai para outras obras, né, de teologia sistemática, e você vai encontrar aí toda a exposição do ensino da palavra de Deus. E parece que tudo isso é muito fácil. Não é. Não é. A Bíblia é uma verdadeira colcha de retalhos, é tarefa do teólogo sistemático, em parceria, em conjunto com outras áreas do saber teológico, compreender o ensinamento da palavra de Deus. Tá? Mas algumas doutrinas são muito claras, elas já são muito evidentes. Por exemplo, a doutrina da criação. Quem foi que criou o mundo? Pergunto para você. É difícil você responder isso, gente? A Bíblia começa falando de forma clara. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, o Criador é Deus. Ok? Mas ela não fala como que esse Deus é. Ela não fala a natureza desse Deus. Esse Deus é trino, é uno. Esse Deus é plural. Há uma só pessoa na divindade. Essas pessoas são iguais. Perceberam a complexidade? Por exemplo, a doutrina da divindade de Jesus. É uma doutrina que, de alguma forma, não é tão difícil de provar. Porque a Bíblia diz que aquele que haveria de vir, o nome dele é Deus Forte. É Deus Forte, então é Deus. A Bíblia diz que o verbo era Deus. Paulo vai dizer que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele recebeu adoração. Então, algumas doutrinas são um pouco mais fáceis, mas você percebeu que já sobre a doutrina da divindade de Jesus já ficou um pouco mais difícil? Agora, e sobre a doutrina da iminência? Eu estou fazendo esse pano de fundo para te levar a pensar. E sobre a doutrina da iminência? Você vai entender o que é doutrina da iminência, o que significa a palavra iminência, tá? Até tirar algumas confusões aqui. Assim como, por exemplo, no arminianismo, né, o pessoal fala armenianismo. Armeniano
é o pessoal lá da Armênia. Arminiano é aqueles que confessam a teologia arminiana, né? Eu sou autor do livro Arminianismo Puro e Simples, ó. Está aqui o livro, né? Então eu vejo muita gente escrevendo arminianismo ou os armenianos. Armeniano é o pessoal lá da Armênia. Então tem que tomar cuidado aí com a semântica das palavras, tá? Mas a doutrina da iminência, depois que você compreendeu o que é iminência, você olha para a Bíblia, você vê ela claramente. Claro que não há essa palavra ali nas Escrituras, né? Não há um versículo dizendo assim, a doutrina da iminência é tal, tal, tal. Não há. Mas a doutrina da iminência salta das páginas do Novo Testamento. E é por isso que é importante estudar a palavra de Deus. Tá? Durante a divulgação dessa conferência, várias pessoas elogiaram a iniciativa, eu estou lendo alguns comentários aqui, muita gente elogiando essa conferência, mas alguns irmãos não compreendem. Eles acham que é bobagem estudar escatologia, que estudar teologia é bobagem. Só que se você pergunta para esses irmãos alguma coisa sobre a palavra de Deus, eles não sabem. Claro que conhecer teologia não habilita ninguém para ir para o céu. Né? Não prepara ninguém para a vida eterna. Mas o conhecimento de Deus é fundamental. Entendo que, se com humildade for buscado o conhecimento da palavra de Deus, isso nos leva à santificação, porque você começa conhecendo o caráter de Deus, você sabe que Deus é bom, você sabe que Deus é justo, você sabe que Deus é compassivo, mas você sabe que Deus também é justiça, que Deus também é vingador. Né? Aqueles que fazem o mal. Então, conhecer o caráter de Deus é importante. Então, eu quero compartilhar por vocês, por exemplo, um irmão comentou assim, é bobagem, né, uma conferência sobre isso, ninguém se entende sobre escatologia. Eu não perco meu tempo com isso. Né? Vai pregar o evangelho, né? O importante é amar o próximo. Sabe essa conversinha assim? Como se ele de fato pregasse, como se de fato ele amasse o próximo. Né? O fariseu moderno, né? Aí eu fui lá no comentário e eu perguntei para ele, eu falei, olha, meu irmão, você está equivocado, porque 1/3 das escrituras, tá? 1/3 das escrituras é sobre profecias, é estudo profético. Olha, 1/3 dos 31.173 versículos, dos 66 livros das escrituras, 1/3 divide em 3 partes. 1/3 é sobre profecias, é o estudo profético. E eu respondi isso para o irmão, dizendo, olha, outra coisa, se não fosse importante, não estava a palavra de Deus. Porque tem várias coisas que nós gostaríamos de saber e que não estão registradas nas escrituras, queridos. Por exemplo, quanto tempo Adão viveu no Éden? Alguém sabe me dizer? Quando que os anjos caíram, exatamente? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer exatamente como vai ser a Nova Jerusalém? O estado eterno? A gente tem algumas pistas, algumas dicas, mas a gente não sabe exatamente. Se não sabe exatamente, a gente pode até especular. Entendo que Deus nos permite, com humildade, especularmos os assuntos do Evangelho. Mas nós não podemos dogmatizar naquilo que a Bíblia silencia. Mas quando a Bíblia expõe o assunto, é porque é do nosso interesse. É porque Deus deseja que nós conheçamos. Correto? Se 1/3 das escrituras é sobre o ministério profético, então nós temos que estudar as profecias. E parte desse conteúdo profético ainda não se cumpriu. Parte desse conteúdo profético ainda diz respeito ao futuro. Olha, uma outra coisa interessante. Os próprios discípulos de Jesus tinham interesse em escatologia. Eles perguntaram para Jesus lá, Mateus capítulo 24, e eles perguntaram, Senhor, quando essas coisas vão acontecer? Quais os sinais do fim do mundo? Quais os sinais da tua vinda? Então, eu gostaria, pessoal, que a igreja de Cristo tivesse aquele interesse dos discípulos lá de Mateus 24, como vocês que estão comigo aqui, né?
como vocês que estão inscritos, mais de 1.200 inscritos na conferência. Vocês que estão aqui comigo essa noite, outros tantos que estão assistindo depois, nem todo mundo consegue assistir na hora, né? Mas passamos de 3.000 visualizações dos vídeos desde segunda-feira. Então, vocês estão fazendo aquilo que os discípulos fizeram, estão interessados no estudo das últimas coisas. Olha que interessante, Jesus não respondeu assim para os discípulos. Imagina que lá, Mateus capítulo 24, os discípulos perguntam para Jesus a respeito do sinal da sua vinda e do fim do mundo. Digamos que Jesus tivesse respondido assim: olha, isso não interessa para vocês. Vá pregar o evangelho, ame o próximo como a ti mesmo e larga a mão desse assunto de escatologia, larga a mão desse assunto sobre o fim do mundo. Jesus não poderia ter respondido isso? Poderia. Mas Jesus dedicou um tempo grande, Mateus capítulo 24 e o capítulo 25, é o chamado sermão profético, em que Jesus dedica a maior parte do seu tempo para explicar sobre o futuro. Então, Jesus quis ensinar sobre o fim do mundo. E ele trouxe ali, ó, tintim por tintim, ele trouxe ali detalhes sobre escatologia. E os apóstolos também se dedicaram a isso. Todos os apóstolos falaram a respeito da vinda de Cristo, falaram a respeito do fim dos tempos. Tá? Então, assim, é um mito, é um espantalho, tá? Dizer que não é importante o estudo teológico. Tanto que Deus levantou na geração da igreja, estou colocando aí para vocês a foto e nome, pelo menos. Eu sei que muita gente está nos acompanhando aqui, a primeira vez que está ouvindo falar de pré-tribulacionismo, é a primeira vez que está ouvindo falar de escatologia, de milênio, grande tribulação, estado intermediário, juízos de Deus, juízo final. Mas Deus tem levantado ao longo da história da igreja, especialmente nos últimos 200 anos, homens capacitados para estudar as profecias. Queridos, nunca nos 2.000 anos de história da igreja o estudo profético mereceu tanta dedicação, teve tanto desenvolvimento como nos dias atuais. Mais para frente eu vou explicar para vocês por que desse fenômeno, né? Alguns costumam dizer assim, dispensacionalismo ou pré-tribulacionista é uma doutrina recente, portanto é falsa. Essa conclusão é uma conclusão equivocada, tá? Eu vou trazer uma citação, olha, estou aqui com o livro do Millard Erickson, né, que é um dos mais importantes teólogos da atualidade, pós-tribulacionista, olha o selo da editora Vida Nova aqui, ó. Esse livro é fantástico, pessoal, eu recomendo, né, todos os palestrantes recomendaram livros e eu quero recomendar para vocês essa obra do Millard Erickson, Escatologia, polêmica em torno do milênio. Ele vai falar a respeito do milênio, mas ele faz uma abordagem muito mais ampla sobre as diferentes tradições. Então, assim, claro, que como a conferência é pré-tribulacionista, né, é a nossa proposta, então eu estou trazendo aí para vocês alguns homens importantes, John Nelson Darby, o Ciro, na palestra de segunda-feira, falou bastante da história de Darby. Na conferência anterior, nós já falamos um pouquinho, né? Então, a cada conferência, a gente está trazendo conteúdo novo. Scofield, com a sua Bíblia de estudo, claro que a gente não concorda com tudo. Graças a Deus, há liberdade dentro entre os dispensacionalistas, entre os pré-tribulacionistas, assim como há liberdade em qualquer outra corrente, tá? Entre os pós-tribulacionistas, eles também não concordam com tudo. Entre os aliancistas, eles também não concordam com tudo. Eu estava lendo hoje um artigo do John Piper, né, que está mais alinhado ao aliancismo, a teologia da aliança, do pacto, mas que compartilha de muitos pressupostos dispensacionalistas. Olha que interessante. Então, ele é um pós-tribulacionista, é um pré-milenista, é um aliancista, mas que não está de acordo com outros colegas da sua tradição teológica. Então, assim, não concordar com Darby em tudo, com Scofield em tudo, não há problema nenhum, gente. Isso aí não é demérito. Isso é simplesmente a capacidade que temos de desenvolver teologia. Deus nos deu essa capacidade para desenvolvermos
teologia, o entendimento da sua palavra. Mas olha, Lewis Schaeffer, John Walvoord ou Walvoord, né? Não sei exatamente a pronúncia, mas Dwight Pentecost, Charles Rie, primeira geração de grandes estudiosos da palavra de Deus, que trouxeram muito entendimento da teologia. Eu estou avançando aqui, estou aqui na introdução da minha palestra. Mais adiante eu vou mostrar para vocês por que a teologia, a escatologia veio se desenvolver só nesses últimos séculos. O motivo histórico, né? O motivo histórico. E se de fato, né? O pós-tribulacionismo ou o amilenismo, que são outras correntes opositoras ao dispensacionalismo e ao pré-tribulacionismo, se eles de fato são tão confiáveis assim. Né? É porque o pessoal aí, olha, principalmente essa onda, a modinha dos reformados, né? É muito comum você encontrar entre eles, você é adepto de uma teologia nova, né, que surgiu agora há 200 anos, como se a teologia deles fosse a teologia dos pais da igreja. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje que a teologia, a escatologia dos pais da igreja não era pós-tribulacionista. A escatologia dos pais da igreja não era milenista. Quando é que surgiu o pós-tribulacionismo, o amilenismo, a alegorização da leitura da palavra de Deus? Até então a igreja tinha uma leitura literal. O método histórico-gramatical era o fundamento, era o tom dos pais da igreja. Quando isso mudou? Eu vou entrar nesses detalhes aí para vocês, tá? Mas aqui, olha, vamos aqui. A primeira geração dos teólogos, né? Pré-tribulacionista, dispensacionalismo. O dispensacionalismo começou historicamente aí. Eu não tenho tempo de voltar, tá, em detalhes históricos maiores. Há indícios, há resquícios de pré-tribulacionismo, resquícios de dispensacionalismo nos 2000 anos da história da igreja, gente. Mas o meu tema não é esse. Meu tema não é esse. Quem quiser depois me procure nas redes sociais, eu vou compartilhar alguns artigos de historiadores que trabalham essa questão dos vestígios de dispensacionalismo e pré-tribulacionismo na história da igreja. É fantástico, importantíssimo o conhecimento sobre esse assunto, tá? E aí nós vemos aqui também hoje Deus levantando pessoas mais atuais, né, como John Feinberg, o Thomas Ice. Thomas Ice é um gigante. Thomas Ice está fazendo um trabalho absolutamente relevante, é um baita de um teólogo. Tá? O Paul Benoit, que é o autor de uma obra que é a Chamada da Meia-Noite, acabou de lançar, né? Olha aqui, ó, olha que livraço. Eu sorteei aqui para vocês esse trabalho aqui, olha, o Manual de Escatologia. Gente, olha que obra linda. Manual de Escatologia do Paul Benoit. Acho que é isso, a pronúncia, tá? Meu inglês aí não é grande coisa. Olha que livraço. O manual era o que estava faltando, né? Depois dessa obra da Chamada da Meia-Noite aqui, quando soar a trombeta, olha que livraço. Esse aqui é um clássico, hein, pessoal? Eu não sei quem aí tem essas obras, comente aí, tá bom? Esse trabalho vale a pena, tá? Aí nós temos o John Hagee, o Randall Price, o Vimalgo, o histórico, né, teólogo, escatólogo, o Vimalgo. São alguns homens que Deus tem levantado, teólogos brasileiros, que eu poderia citar aqui de cabeça, o Antônio Gilberto, Carlos Oswaldo Pinto, Ciro Sanches, é mais novo, né, do que essa turma que está aí, mas eu coloquei o Ciro aí porque o Ciro tem dedicado os últimos 30 anos dele ao estudo da escatologia, conhece muito, hein? O Marcos Granconato, o pastor Ezequias Soares, o Walter Brunelli, todos pastores, homens de Deus. Olha, o Carlos Oswaldo Pinto, diretor do Palavra da Vida, né, do renomado Instituto Teológico Palavra da Vida, foi um dos maiores dispensacionalistas no Brasil, um dos maiores teólogos do mundo. Um dos maiores teólogos do mundo, Carlos Oswaldo Pinto. O que falar do Antônio Gilberto, esse decano, né? Saudosa memória,
né? O Carlos Oswaldo Pinto e o Antônio Gilberto já estão com o Senhor, mas que foram relevantes, né? Pastor Ezequias, talvez o maior teólogo da Assembleia de Deus hoje, o Marcos Granconato, um dos maiores estudiosos do dispensacionalismo. E aqui uma característica, pessoal, vocês estão me ouvindo citar o Granconato aqui, né? E a gente pretende ter o pastor Marcos Granconato numa próxima conferência. Mas vocês sabem, né? Nós temos uma linha teológica diferente aí. Ele é calvinista, eu sou arminiano, já debati com ele no Vejam Só. Fraternalmente, né? Nós temos divergências teológicas na área da soteriologia, mas na área da escatologia ele tem feito um grande trabalho, tá? Um grande trabalho. Ele tem, assim, uma das maiores autoridades no Brasil sobre dispensacionalismo. Tá? Ele é calvinista, né? Mas, olha, há uma herança, viu? Há uma herança muito grande, presbiterianos. Olha, Scofield, tá? Vou voltar aqui a lista para vocês. O Schaeffer, o Charles Hay, eram todos calvinistas. Tá? Uma boa geração dos teólogos de primeira linha nessa área foram calvinistas. Então, há uma herança reformada calvinista dentro do dispensacionalismo. Você não vê muito reformado hoje falar isso, né? Parece que eles escondem esse fato como se fosse vergonhoso, mas não é, porque é a verdade. Então, não importa em que tradição, né? Não importa em que tradição. O João Peixoto, ele comentou aqui, olha, vou pôr o comentário dele, faltou Abraão de Almeida, né? É verdade, pastor. O Abraão de Almeida, olha, os pastores da Assembleia de Deus, muitos são grandes nomes, né? Claudionor de Andrade, Altair Germano, eu citei aqui o Ezequias Soares, né? Que é também assembleano, mas não, o Gabriel Porto não faltou não, João. Olha aqui, ó. E aí eu trouxe a nova geração. Por que eu estou falando essa introdução para vocês? Para incentivar vocês a estudarem escatologia. Estudar teologia de modo geral, mas dedicar o seu ministério para essa área do estudo profético. Gabriel Porto é uma autoridade no assunto. Juliano Fraga, né? Cadê o livro do Juliano Fraga? Livraço. Né? Deixa eu pegar aqui, ó. E ele teve um carinho enorme por mim, me citou nesse livro aqui, pessoal. Eu falei, rapaz, não faz isso, né? Estragou teu livro. Mas olha aqui, o Juliano, obra autografada pelo Juliano Fraga, manja muito, hein? Juliano, aí Deus te abençoe, queridão. E ele faz aqui a dedicatória do livro, aqui, inclusive, faz referência aqui ao pastor Jamierson, né? Muito grato, Juliano. Cara fera, um menino novo, né? Posso falar menino porque eu já tenho 50 anos, ele está aí na casa dos 30. O Thomas Tronco manja muito de escatologia, lá da Igreja do Granconato. Natan Rufino, gente, o cara é um monstro nessa área. Cadê o livro aqui do Natan Rufino? Só estou citando para vocês, tá? Olha aqui, ó. Inclusive, estava dando uma olhada, viu, Natan, no teu livro, ele me mandou como presente. Olha que legal, o arrebatamento antes da tribulação. Arrebatamento antes da tribulação do Natan Rufino. Livraço, hein? Gente, um livro muito bom na parte histórica, na parte teológica também, ok? Então, está aqui, ó. Quer estudar teologia? Quer estudar escatologia? Tem muita gente boa. Tá? Então, assim, olha, cuidado com os espantalhos. Cuidado com os espantalhos. Que alguém quer te fazer crer, alguém quer te fazer acreditar, né? Quer te fazer acreditar que o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo, é uma doutrininha ali de meia dúzia de pessoas, de gente simples, né? De irmãozinho de congregação, né? Que o pré-tribulacionismo, o entendimento pré-tribulacionista, que o dispensacionalismo é uma coisa que nasceu numa jovem que tinha problemas mentais. Cuidado com esses fake news. Cuidado. Tá? Muita gente espalhando mentira, gente. Muita gente espalhando mentira. Tá? Então, olha, feita essa introdução, né? Olha, introdução ainda, né?
eu quero aqui abordar para vocês o seguinte: a segunda vinda de Cristo. Falar da doutrina da iminência é falar sobre a segunda vinda de Cristo. E a Bíblia ensina claramente que Cristo virá outra vez. Então, coloco aí, ó, ponto número 1. Tão certa quanto foi a primeira vinda, será a segunda. Essa segunda vinda de Cristo é um evento plural e não único. Tá? Trata-se de uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. Faz parte da volta de Jesus, o arrebatamento da igreja e a sua manifestação em glória. Então, a doutrina da segunda vinda de Cristo é uma das mais importantes doutrinas bíblicas. Não é uma doutrina para ser esquecida, não é uma doutrina para ser abandonada, não é uma doutrina para ser negligenciada. Tem que ser pregada. Eu quero aqui falar com pastores. Falo na autoridade de ser pastor de igreja local aqui. Você precisa pregar sobre a vinda de Jesus, querido. Você precisa pregar sobre o arrebatamento da igreja. Não se intimide. Não se intimide pela polêmica, pelas fake news. Pregue sobre Jesus virá. Olha, aqui, os nossos irmãos, né, os nossos irmãos pós-tribulacionistas também creem. Então, a doutrina da vinda de Cristo é uma doutrina obrigatória da ortodoxia. Deixa eu falar aqui para vocês. Alguns assuntos, por exemplo, se a igreja é arrebatada antes ou depois da grande tribulação, se o milênio é literal, se não é. Alguns aspectos, né, da escatologia, você pode até colocar em categoria secundária. Mas a igreja, o crente ou o teólogo que negar a segunda vinda de Cristo pode ser considerado anátema, pode ser considerado herege. Não se nega a segunda vinda de Jesus. Você pode até não entender, ou você pode até entendê-la diferente, mas você não pode negar, porque é um ensinamento claro da palavra de Deus. Tão certa quanto foi a primeira vinda, será a segunda, a vinda de Cristo. Agora, o entendimento pré-tribulacionista, o entendimento dispensacionalista sobre esse evento que é a segunda vinda de Cristo, que ele se divide em duas fases. E a Bíblia ensina isso. Tá? A Bíblia ensina isso. Com o estudo, o aprofundamento do estudo profético nos últimos 200 anos, nós percebemos de forma clara isso. Então, trata-se de uma doutrina fundamental da fé cristã, mas o erro aqui, né, é entender essa segunda vinda de Cristo como sendo um evento único. Tá? Por segunda vinda de Cristo, nós falamos de vários eventos relacionados a ela. Eu vou dar um exemplo para vocês. A primeira vinda de Cristo, não teve todo aquele cortejo dos anjos? Foi um evento. Né? Os anjos cantaram, anunciaram a chegada do verbo, da encarnação do verbo. Aquilo diz respeito à primeira vinda. Jesus depois não se manifesta ali no templo com 12 anos entre os doutores? Isso diz respeito à primeira vinda de Jesus. E quando ele se batiza com João Batista, ali aparece às margens do Jordão, também diz respeito à primeira vinda de Cristo. São eventos dentro do primeiro evento, são eventos dentro do primeiro advento de Cristo. A primeira vinda de Cristo, ela está cheia de eventos. É isso que eu quero que você entenda. A segunda vinda de Cristo também não olhe isso como um bloco monolítico. Veja a segunda vinda de Cristo como uma série de eventos, ou eventos distintos que compreendem a segunda vinda de Cristo. Tá? Vamos ler aqui esse texto, Atos dos Apóstolos, tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 9 e 11. São muitos versículos, né? Eu estou pegando um aqui a colar, depois vocês vão ler isso em casa com mais calma. Mas vamos ler essa passagem da palavra de Deus. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos
fixo no céu, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. E lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, aqui está uma das passagens mais importantes a respeito da vinda de Cristo. A volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo. Os anjos aqui disseram, né, o texto diz 2 homens vestidos de branco, mas eram 2 anjos que apareceram aqui. E eles disseram então para os discípulos: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, essa é a nossa esperança. Gente, a igreja deve desejar a volta de Cristo. A volta de Cristo não pode ser esquecida, não pode deixar de ser lembrada, não pode deixar de ser pregada, não pode deixar de ser clamarmos por isso, né? Clamarmos por isso. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata, Maranata. É o desejo da igreja, somos peregrinos na terra, não estamos aqui para uma vida material, estamos aqui de passagem. A igreja, ela herdou as bênçãos celestiais, a nossa cidade está no céu, gente. E assim Jesus consolou os seus discípulos também. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez. E voltarei, né? Voltarei para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus prometeu voltar. Jesus prometeu voltar. Na ceia, olha, estou lembrando de cabeça aqui as passagens. Durante a última ceia, Jesus disse: olha, é a última vez que nós estamos reunidos aqui. É a última vez que a gente agora aqui, ó, fisicamente está participando desse ato. É a última refeição com vocês, né? Até que isso ocorra no reino vindouro, né? No reino do meu Pai. E eles ficaram ali desejosos, né? Desejosos desse reencontro com Cristo. Bom? Muito bom. Sobre a vinda de Jesus, então, ou sobre escatologia, eu quero aqui trazer para vocês também alguns pontos importantes. Não foi trabalhada essa questão nas palestras, né? Nas primeiras palestras. Então, eu quero que você entenda, né? Eu vou pedir para a Maria Laura colocar novamente no chat, Maria, o link de promoção do curso. Tá? De vez em quando você coloca lá, para o pessoal não esquecer. Quando a Maria Laura colocar para você, pessoal, aí o link da promoção, clique nesse formulário, deixe a aba aberta e vem para cá comigo, tá? Não perca a palestra, não perca o estudo, não. Ela colocou aí para você, clica no link, deixa essa aba aberta, depois você analisa lá a nossa proposta. Mas eu quero trazer para vocês, para que vocês compreendam melhor a escatologia, para que vocês compreendam melhor a doutrina da iminência, a doutrina do pré-tribulacionismo, a doutrina do dispensacionalismo, é importante você entender, né, as linhas de interpretação, as correntes de interpretação. Eu procuro chamar de escolas, né? Escolas de interpretação. Primeira, é preciso entender que há pelo menos 2 grupos, podemos falar de 3, mas alguns estudiosos preferem dividir em apenas 2 grupos, né? As escolas de interpretação da história da redenção. A teologia do pacto, a teologia da aliança, o aliancismo, e o dispensacionalismo. Então, essas são as 3 formas de enxergarmos como é que Deus trata com o ser humano no plano da redenção, como é que Deus está administrando a história e fazendo valer a sua vontade, fazendo valer os seus planos. O teólogo do pacto vai entender que Deus trabalha com pacto, 2 pactos, o pacto adâmico e o pacto da graça.
Não temos tempo para entrar em detalhes aqui, mas estou trazendo esse conhecimento para você estudar depois, tá bom? Depois você pesquisa melhor sobre a teologia do pacto, sobre a teologia das alianças, né? O aliancismo. O aliancismo, né? É aquela interpretação, é aquela escola de interpretação da história da redenção que vê Deus fazendo alianças, né? Aliança com Noé, aliança com Davi, aliança com Abraão, as alianças com base nas alianças que Deus fez com personagens da história bíblica, tá? Tanto para a teologia do pacto ou teologia da aliança, né, o aliancismo, eles veem apenas um povo de Deus. Não fazem a distinção entre Israel e a igreja. Há um só povo, há um só plano de Deus. Já o dispensacionalismo surge em oposição a essas duas correntes, tá? Em que nós compreendemos que Deus administra a história com base em períodos ou dispensações. São períodos na história, períodos distintos, período da inocência, período do governo humano, período da lei, período da graça, período da igreja, o período milenial, né? As dispensações, ontem, inclusive, o Isaac Costa, o Isaac Pereira, né? Me veio à mente aqui o Thomas Tronco, que é colega do Isaac, mas ontem o pastor Isaac, na palestra sobre a distinção de Israel da igreja, falou sobre essa questão, né? A teologia da substituição, e outros temas relacionados ao aliancismo e ao dispensacionalismo. E ele disse que, acertadamente, ele disse que o dispensacionalismo não necessariamente são 7 dispensações, né? Hoje, atualmente, os principais teólogos dispensacionalistas nem levam muito em conta o número de dispensações. Mas, tradicionalmente, lá, né, com Scofield, com John Nelson Darby e outros da primeira geração, se falava muito em 7 dispensações, são períodos da história de como Deus administra a história. Tá? Uma outra forma de se compreender, né, de se compreender o cumprimento profético, então essas são as 4 escolas principais para se compreender o cumprimento profético: o preterismo, o historicismo, o futurismo e o idealismo. Então, dependendo do teólogo, ele é um preterista. Dependendo do teólogo, é um historicista. Dependendo do teólogo, é um futurista ou um idealista. O que é cada uma dessas escolas a respeito do cumprimento profético? O preterismo procura ler as profecias e dizer assim, estou resumindo, pessoal, tá? Eu não quero aqui ser muito técnico para não cansá-los, e eu sei que tem aqui na audiência gente muito erudita, mas tem gente muito simples também. E eu quero aqui falar com esses dois públicos. Me corrija se eu cometer qualquer deslize. Mas o preterismo, o teólogo preterista, ele olha ele lê as profecias, todas as profecias, inclusive o livro do Apocalipse, e ele entende o seguinte: tudo isso se cumpriu na era apostólica, por ocasião em que esses livros estavam sendo escritos. Por isso, preterismo. Pretérito é o passado. Então, diz respeito ao passado. Então, quanto ao tempo do cumprimento profético, existe essas 4 escolas. Os preteristas entendem que tudo que é profético já aconteceu lá no tempo em que os livros bíblicos foram escritos, basicamente, né, por ocasião da era apostólica. O teólogo historicista, ele vai entender que o cumprimento profético ele está se dando ao longo da história da igreja, desde a igreja primitiva até a última geração da igreja, até o retorno de Cristo. Todas as profecias estão se cumprindo durante esse período. Tá? Já o futurismo, o dispensacionalismo pré-tribulacionista, ele é futurista. Então, por exemplo, essa conferência pré-tribulacionista, ela é de linha futurista, tá? Porque nós lemos as profecias como algo que está para acontecer.
Percebeu a diferença de interpretação quanto ao cumprimento profético? Enquanto um teólogo vai pegar as profecias e vai dizer o seguinte: ah, não, tudo que está escrito aqui já se cumpriu lá na era do autor bíblico, na época de João, na época de Paulo, tudo isso se cumpriu no entorno do período apostólico. O teólogo historicista vai dizer o seguinte: não, não, essas profecias não estão para acontecer, elas já vêm acontecendo desde o período apostólico. Então, durante a patrística, durante a Idade Média, durante a Reforma, hoje estão se cumprindo essas profecias. Tá? O futurista, que no caso os dispensacionalistas e os pré-tribulacionistas são futuristas, nós entendemos que até o capítulo 4 do livro do Apocalipse diz respeito à história da igreja, a história presente, a era presente. Mas os demais eventos, incluindo o arrebatamento, incluindo a parousia de Cristo, a grande tribulação, o milênio, o juízo final, todos esses temas da escatologia, eles acontecerão depois da era da igreja. Por isso, futurista. E os idealistas entendem que tudo está se cumprindo de forma espiritual, metafórica, de forma figurada, nada desse cumprimento é literal. E não tem um tempo determinado. Depois você estude melhor sobre essas escolas, tá? Quanto ao cumprimento profético. Então, aqui, olha, escolas sobre a interpretação da história da redenção, escolas sobre o tempo do cumprimento profético, e também há algumas escolas de pensamento sobre o reino milenial, quanto à natureza do reino de Cristo e do milênio. Aqui, pelo menos, 3 escolas principais: o pós-milenismo, o amilenismo e o pré-milenismo. Entendemos que mais bíblica e biblicamente correta é o pré-milenismo. Tá? O pós-milenismo, ele tem uma visão otimista, da época da igreja. O pós-milenismo praticamente morreu depois das 2 últimas grandes guerras. Porque para o pós-milenistas, tudo estava melhorando. Para o pós-milenista, o reino de Deus estava se expandindo na terra, estava se concretizando na terra, tudo estava dando certo. Na medida que o evangelho aumentasse, na medida que o evangelho avançasse, tá? Então estava se concretizando o reino de Cristo. Olha que curioso essa posição, né? Mas depois das últimas grandes guerras, e pior agora, com pandemia, guerra no leste europeu, ou seja, cada dia o mundo piora, o mundo não melhora. Então o pós-milenismo tem assim enfraquecido bastante. Aí vem o amilenismo, que costuma alegorizar, ele tem uma característica, né? Uma característica do amilenista é ter uma visão pessimista da história, diferente do pós-milenista. O pós-milenista tem uma visão otimista da história da igreja. O amilenista tem uma perspectiva negativa, pessimista, e ele procura alegorizar o reino de Deus. O reino de Deus está nos corações. Jesus nem reinará literalmente nessa terra. Então ele nega a literalidade de um milênio, por exemplo. Amilenismo é não ao milênio, tá? E o pré-milenismo é o entendimento de que o mundo está de mal a pior, mas Cristo virá e implantará o seu reino. Né? Inclusive, na opinião de grandes pré-milenistas, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, o milênio é a última das dispensações, né? Dos períodos em que Deus administra a história da redenção. Então, isso se cumpre no futuro da era da igreja. Ok? Então, pessoal, mais uma vez, eu não estou entrando em detalhes sobre cada uma dessas correntes, porque não dá tempo. Eu estou deixando aqui uma proposta para você estudar depois, você ler, comprar materiais, tá? Pesquisar na internet, tem muito conteúdo na internet. Agora, também há divergências de entendimento
há também escolas, né, de interpretação quanto à natureza da igreja e a grande tribulação. A relação da igreja com a grande tribulação também gera diferentes correntes, diferentes escolas de interpretação. As cinco, né, correntes sobre a igreja e a grande tribulação são os pós-tribulacionistas, que creem que a igreja atravessará a grande tribulação, os pré-tribulacionistas, que somos nós, eu pelo menos sou pré-tribulacionista, creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, os mesotribulacionistas, que entende que a igreja, que o arrebatamento ocorre literalmente no meio, né? No meio da grande tribulação. Se a grande tribulação é um período de 7 anos, correspondendo aí à 70ª semana de Daniel, então se é uma semana de anos de 7 anos, ou seja, no meio de 7 anos, ou seja, 3 anos e meio do início da grande tribulação, ocorre o arrebatamento da igreja. São os mesotribulacionistas. E aí surgem duas menos conhecidas e mais novas interpretações, que é a escola do arrebatamento parcial e o arrebatamento pré-ira. Não sei se vocês já estão sintonizados com essas correntes. O que é o arrebatamento parcial? Os teólogos que entendem o arrebatamento parcial, ele entende o seguinte, que o arrebatamento da igreja para as mansões celestiais será apenas dos crentes fiéis. Ou seja, ele divide a igreja em 2 grupos, ou mais do que 2 grupos. Então, a primeira leva de cristãos são os cristãos fiéis. São arrebatados antes da grande tribulação. E dentro da grande tribulação, pelo menos ocorrerá mais um arrebatamento da igreja para aqueles crentes relapsos, os crentes relaxados. Tá? Então, essa é a interpretação da escola do arrebatamento parcial. E existe também, tem ganhado muita força, inclusive muitos pós-tribulacionistas têm feito uso do argumento do arrebatamento pré-ira. Tá? O que é o arrebatamento pré-ira? Que a igreja vai entrar na grande tribulação, mas de alguma forma ela não sofrerá a ira de Deus. Ela não sofrerá a ira do Cordeiro, os juízos condenatórios, ela não receberá. Ela sofrerá durante a grande tribulação, mas não receberá os juízos. E ela vai ser arrebatada de alguma forma antes que os juízos de Deus caia sobre a humanidade. Tá? Caia sobre a humanidade. O Ciro, na terça-feira, falou sobre os juízos de Deus da grande tribulação. No caso, o teólogo do arrebatamento pré-ira entende que a igreja não sofrerá esses juízos, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. Tudo bem aí, pessoal? Estão acompanhando? Tranquilo? Bem, vamos lá. Seguindo aqui, então, vamos falar da nossa escola de pensamento. O pré-tribulacionismo, portanto, entende que o arrebatamento é caracterizado por uma vinda surpresa de Cristo, né, evidentemente, para raptar e trasladar a igreja. Não diga transladar, o correto é trasladar, trasladação. Tá? Então, vem da palavra harpazo, do grego, né? Paulo usa essa expressão lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que seremos arrebatados e subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Ele usa a palavra harpazo. A palavra harpazo, nesse contexto do arrebatamento, significa ser raptado, significa ser trasladado para a presença de Cristo. Então, o pré-tribulacionista, ele entende que a igreja não passa pela grande tribulação e que a manifestação de Cristo é a chamada parousia, né? Parousia significa presença, do grego. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui para você. Então, nós distinguimos o evento segunda vinda de Cristo, ele compreende 2 eventos distintos: o arrebatamento da igreja e a manifestação, que é a parousia. O arrebatamento é para a igreja, é quando Cristo virá para a igreja.
para arrebatar a sua igreja, livrando ela da grande tribulação, conforme Apocalipse 3:10, que aqueles que permanecerem fiéis serão livres da hora da tentação, que virá sobre todo mundo. Que Deus não nos destinou para a ira, é a promessa que temos, e que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Então nós entendemos que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, a segunda vinda de Cristo tem um primeiro momento, que é o arrebatamento, e o segundo momento, depois de 7 anos, é a parousia. Aí sim, é a manifestação pública de Jesus, todo olho o verá, com poder e grande glória, com os seus santos e anjos. Na parousia, Jesus vem com a igreja e com os anjos. No arrebatamento, no harpazo, a igreja vai ao encontro de Cristo. O meu tema não é sobre arrebatamento. Eu só estou fazendo esse pano de fundo para chegar na doutrina da iminência, senão você não vai entender nada. Tá? E aí nós trabalhamos, eu vou ampliar aqui para vocês, está aí, olha. Gente, não temos tempo para ler todos os textos pré-tribulacionistas, mas aqui está uma tabelinha. Quem está inscrito vai receber o e-book com todos os estudos dos preletores. E aí você vai poder ler os textos bíblicos, tintim por tintim, e perceber que a Bíblia fala de 2 eventos distintos. Ah, gente, mas por que não se percebeu isso no passado? Porque a igreja não dedicou tempo à escatologia. Ah, pastor, mas será? Sim, não dedicou. É só agora que a igreja está dedicando tempo à escatologia. Eu gosto de uma frase do Charles Hay. Ele diz o seguinte: não é porque a igreja ensinou uma coisa ao longo da história que essa doutrina é verdadeira. Não é porque a igreja ensinou alguma coisa, né? A igreja cristã, ao longo dos séculos, ensinou tal doutrina que ela se torna verdadeira. Mas também, se a igreja deixou de ensinar, não torna essa doutrina falsa. Olha que interessante. Tá? Olha que interessante. Então, assim, o fato da igreja não ter ensinado ao longo de 2000 anos sobre o arrebatamento como uma primeira fase do segundo advento de Cristo, não torna essa doutrina falsa, se ela encontra respaldo nas Escrituras. Nós não somos a igreja do sola escritura? Se nós somos a igreja da herança reformada do sola escritura, nós repousamos principalmente nas escrituras. Se as escrituras afirmam, ainda que a igreja não ensinou ao longo de 1 milênio, a igreja errou em não ensinar a verdade de Deus, mas a verdade continua sendo verdade porque está nas escrituras. Você entendeu? Então, olha, eu estou vendo aqui o irmão que nos acompanha agora, o Biblicamente, ele pergunta assim, eu vou colocar na tela o texto dele. Em qual desses versículos afirma que o arrebatamento é antes da tribulação? Bem, aqui está, biblicamente, os 2 versículos, tá? As 2 colunas de versículos que identificam características diferentes. Não tem um versículo, muito cuidado biblicamente, eu não sei teu nome, mas muito cuidado com essa ideia de que tem que ter um versículo claro. Porque, por exemplo, que versículo na Bíblia diz que Deus é triuno? Que versículo na Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa? Que versículo na Bíblia diz que os anjos caíram? Que houve rebelião dos anjos? Então, há um monte de assuntos que nós consideramos verdade, biblicamente, que não tem um versículo. Então, assim, é um argumento que não se sustenta pedir um versículo claro. Teologia se faz com a harmonização dos textos bíblicos. Eu falei isso lá no começo, né? Que é papel da teologia sistemática juntar os versículos relacionados e construir uma ponte, construir um caminho. Então, assim, só mais recentemente que teólogos estudiosos se dedicaram na palavra de Deus, estudando tintim por tintim, versículo por versículo, que começou-se a perceber que os textos bíblicos falavam de
eventos diferentes. E aí que entra a importância da doutrina da iminência. Porque essa doutrina da iminência, antes do entendimento do arrebatamento secreto, essa doutrina era um absurdo, essa doutrina era uma contradição. Porque sem o conceito de um arrebatamento pré-parousia, a doutrina da iminência se torna um absurdo bíblico. É por isso que pós-tribulacionistas atacam tanto a doutrina da iminência. Porque a doutrina da iminência, se ela se sustenta biblicamente, o pré-tribulacionismo é verdadeiro. Porque ele explica, né? Ele harmoniza os textos bíblicos. Mas tudo bem, a gente não tem tempo aqui para convencer ninguém, eu estou apenas fazendo uma exposição do nosso ponto de vista. Então, aqui eu estou dando um conjunto de passagens sobre o arrebatamento, sobre essa vinda sem evidência, sem sinais, sem pré-aviso, e depois eu estou dando um conjunto de passagens que fala de características, fala de sinais, fala de necessidades de acontecimentos anteriores. Ou seja, são relatos distintos, tá? São relatos distintos. E aí, eu também apresento, tá? Eu aqui não estou inventando nada, né? Ao longo desses séculos, nós temos conseguido reunir informações e eu reproduzo para vocês aqui esse quadro, né, que você pode encontrar em obras de teologia sistemática, em obras de escatologia, as distinções, tá? Olha, as características do arrebatamento e as características da parousia de Cristo são diferentes. Primeiro, os crentes são trasladados. Nos relatos da parousia, nenhum crente é trasladado. Nos relatos daquela primeira conjunto de textos bíblicos sobre o arrebatamento, os crentes são levados para o céu. Enquanto que nos relatos sobre a parousia, os crentes vêm do céu, descem com Cristo. Ou seja, não pode ser a mesma coisa. Se um texto está dizendo que nós vamos ao encontro do Senhor nos ares, e um outro texto está dizendo que a gente vem com o Senhor, não pode se tratar do mesmo evento, Jesus. Né? Meu Deus do céu, não dá para ser assim. É como o Elias brinca dizendo que é a teologia do ping-pong, do bate-volta. Né? Por que bate-volta? Porque o pós-tribulacionista, ele tem que admitir que vai ser um ping-pong. Arrebata para voltar, ou seja, a igreja não vai para o céu. Por que a igreja não vai para o céu? Porque Jesus já tem que voltar para a terra. Então, fica um Frankenstein, gente. Então, o pré-tribulacionismo, essa visão do arrebatamento secreto, né, como é popularmente conhecido, ou dessa primeira fase, vamos falar assim, melhor dizendo, a primeira fase, né, do advento, do segundo advento, ele tem características diferentes do segundo advento. Tá? Volto a repetir, não é o tema da minha palestra, eu estou aqui fazendo um pano de fundo para poder colocar, encaixar a doutrina da iminência. Tá bom? Então, assim, isso posto, entendemos então que o segundo advento de Cristo, ou a segunda volta de Cristo, não é um evento único, como não foi a primeira. A primeira vinda de Cristo, ou o primeiro advento de Cristo, tem uma série de fatos acontecendo. No segundo advento, há uma série, pelo menos 2 eventos acontecendo. O arrebatamento secreto, que é o rapto da igreja, e a parousia de Cristo, a epifania da presença de Cristo, quando ele então vai destruir o anticristo pela sua presença. É um evento diferente, Eu não tenho tempo aqui para entrar nos detalhes. Gente, então é dentro desse contexto de um arrebatamento pré-tribulacional, de um arrebatamento distinto da parousia, que entra a doutrina da iminência. A doutrina da iminência, ela faz todo sentido agora quando a gente entende que o arrebatamento da igreja pode acontecer a qualquer momento.
Porque a vinda de Cristo, a parousia de Cristo, há muitos sinais, ela tem muitos marcadores. E aí não bate com a doutrina da iminência. Se a vinda de Cristo não tem duas fases, nós temos um problema teológico muito grande. Porque a Bíblia ensina a doutrina da iminência, não se pode negá-la, e eu vou trazer os textos bíblicos aqui, ao mesmo tempo que fala de sinais da vinda de Cristo. Então, se tem sinais, não é iminente. Um colega, num dos programas de televisão, ele falou assim: nós podemos ter certeza que Jesus não vem hoje. Você não pode dizer isso. Você não pode dizer isso porque a vinda do Senhor é iminente para a igreja. Nessa primeira fase é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Agora, eu posso dizer com certeza que a parousia de Cristo não vai ser hoje. Por que a parousia de Cristo não vai ser hoje? Porque o anticristo não se manifestou. Porque não aconteceu a grande tribulação. Então, a parousia de Cristo não aconteceu. Ou não vai acontecer, pelo menos hoje. Pelo menos essa semana não dá para falar que ela vai acontecer. Pode acontecer no final do ano, né? Mas não pode acontecer agora. Agora, veja como que é importante nós conciliarmos todos esses ensinamentos, tá bom? Vamos lá. Deixa eu trazer para vocês aqui agora, eu estou chegando no ponto, né? Agora eu estou fechando, fechando um funil, correto? Estou afunilando aí para vocês. Comecei bem aberto, agora estou trazendo para o tema da minha palestra, que é a doutrina da iminência. Primeira coisa que é importante, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Uma primeira coisa importante, pessoal, é entender o significado das palavras. Quando se está fazendo um estudo, em qualquer área, é dever de casa compreender corretamente o significado dos termos, o sentido semântico das palavras que estão sendo utilizadas. Iminência tem uma definição. Iminência, olha aí, o quarto ponto. Trata-se daquilo que é bom e estar por vir, em breve, a qualquer momento. Então, por exemplo, a chegada de um parente seu, você não sabe quando ele virá. Então, se você deseja a chegada dele é iminente, ele pode chegar a qualquer momento. Ele já está na estrada, você não sabe, você não tem contato com ele, mas ele está vindo, pode ocorrer a qualquer momento, é algo bom, é iminente. É diferente dessas outras palavras, tá? Então eu trouxe aqui mais como uma curiosidade da língua portuguesa, iminência não significa eminência. Eminente, né? Senhor eminente, diz respeito à autoridade, aquele que é superior, o eminente professor de direito, o eminente juiz de direito, diz respeito a uma posição hierárquica, tá? Então, muito cuidado com as palavras. Nós não estamos falando aqui de eminente, estamos falando de iminente. Nós também não estamos falando de imanente. Imanente diz respeito a um conceito teológico filosófico que diz respeito a um atributo de Deus em contraste com a sua transcendência. Deus é imanente e transcendente. Imanente porque está próximo de nós, comunicável. Transcendente porque ele é separado da criação, ele é distinto da criação. Nós não estamos aqui falando de imanência, estamos falando de iminência. E nem estamos falando de impedência ou impedente. O que é impedente? É algo que está para acontecer, mas é ruim. Uma catástrofe, por exemplo. Está para acontecer, mas não aconteceu. A invasão de Kiev. Os russos estão chegando, está para ocorrer. É um acontecimento impendente. Mas não é isso que nós estamos falando sobre a vinda de Cristo. Aplicado à vinda de Cristo, diz respeito a um acontecimento bom. Um acontecimento iminente é aquele que está pairando acima de nós. Não há nada que impeça que ele ocorra. Não há nada que tenha que acontecer antes. Então, veja aí, olha, o dicionário de inglês de Oxford, ele traz esse conceito, eu preferi do que o Aurélio.
ele traz assim de uma forma mais clara. O que é iminente? Iminente é um acontecimento, olha, um acontecimento iminente é aquele que está sempre pairando acima de alguém, constantemente prestes a vir sobre ou alcançar alguém, próximo quanto à sua ocorrência. Uma outra característica de um evento iminente é que ele é um evento bom, tá? Porque se ele é algo ruim, não é iminente, ele é impedente, tá bom? 4 características principais do conceito teológico de iminência. Primeiro, certeza de que Jesus pode aparecer a qualquer momento. Essa é uma característica fundamental. Segundo, incerteza do tempo dessa chegada, porque ao mesmo tempo que é iminente, não é breve. Entende? Então, há uma incerteza quanto ao tempo dessa chegada, mas ela é tão certa que nós podemos aguardar a qualquer momento. Quando falamos de iminente volta de Cristo, estamos falando que é um evento também, terceiro ponto, é um evento desejado. É um evento auspicioso. Ok? E quarto ponto do conceito de iminência aplicada à segunda vinda de Cristo, ao arrebatamento da igreja especificamente, nada há pendente entre a igreja e o arrebatamento. Esse aqui é um conceito importante, pessoal. Por iminente, estamos dizendo que não há nada necessário que aconteça para que o arrebatamento se dê. Não há nada entre a igreja, que é o objeto do arrebatamento, e o arrebatamento em si. Não há nada pendente. Ok? Então, agora estamos avançando no conceito de iminência. Olha que interessante. Você sabia que há um conceito de iminência também a respeito do primeiro advento de Cristo? Durante a antiga aliança, antes do nascimento de Jesus, havia uma expectativa do nascimento do Messias. Então, por todas as profecias messiânicas, né, por todas as profecias do Antigo Testamento a respeito daquele que viria, daquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que restauraria o trono de Davi, os sacerdotes, os levitas, o povo de Israel, né, posteriormente os rabinos, eles viviam na iminência do nascimento do Messias, porque ele poderia ocorrer a qualquer momento. Não havia nada que impedisse o nascimento de Jesus. Havia característica, deveria nascer de uma virgem, deveria nascer em Nazaré, né, em Belém, tal. Então tinha ali elementos, mas não tinha nenhum sinal que prevesse o nascimento. Mas haveria sinais que autenticaria o nascimento do Messias. É diferente. Então eu posso dizer que há um conceito de iminência também em relação ao nascimento de Jesus. A expectativa do nascimento do Messias forma no Antigo Testamento um conceito de iminência em relação à primeira vinda de Cristo. E agora, em relação à segunda volta de Cristo, esse conceito volta a se repetir em relação ao segundo advento, em particular a respeito do arrebatamento, como veremos aqui. Então, assim, sendo bem claro com vocês, o conceito de iminência tem a ver mais especificamente com o arrebatamento da igreja e não com a parousia. Porque a parousia de Cristo, há sinais que antecedem, mas o arrebatamento não. Ok? Então, acho que ficou claro aqui essa distinção. Um outro ponto importante. Você sabia que o conceito de iminência era uma teologia solidificada nos pais da igreja? É um fato consolidado que os chamados pais da igreja, embora não fossem pré-tribulacionistas, abre parêntese, também não eram pós-tribulacionistas, como muitos acreditam, querem nos fazer crer. Gente, a patrística, os pais da igreja, não eram pós-tribulacionistas. É verdade, não eram pré-tribulacionistas. Estudiosos têm voltado aos escritos dos pais da igreja e percebido
o que eles estão denominando como intratribulacionismo. Ao mesmo tempo que os escritores da patrística falavam como se já estando na grande tribulação, ao mesmo tempo eles desejavam a volta de Cristo, eles desejavam não passar pela grande tribulação. Então, assim, em resumo, é o seguinte: a escatologia dos primeiros séculos da igreja, nos pais apostólicos, né, os chamados pais apostólicos, que é a geração depois da morte do último apóstolo, os primeiros, até o ano 200, mais ou menos, a teologia do fim, ou a escatologia dos pais apostólicos, estava mais para um conceito de intratribulacionismo, mas pós-tribulacionismo, não, senhor. Então, se o pré-tribulacionismo é tardio, o pós-tribulacionismo também o é. Se o pré-tribulacionismo não era teologia da patrística, o pós-tribulacionismo também não era. Empatamos. Mas eu vou dizer para você, há mais elementos em favor do pré-tribulacionismo na patrística do que de pós-tribulacionismo. Eu vou provar para você. Veja só, eu estou trazendo em tela para vocês, né? O que disse J. Barton Pine. J. Barton Pine, nessa obra, A Iminente Aparição de Cristo, página 102. Olha, esse é um teólogo, gente, eu trouxe aqui a citação do Pine e do Millard Erickson, que são dois teólogos pós-tribulacionistas, mas são teólogos honestos, são teólogos sinceros. O Barton Pine, e tanto quanto o Millard Erickson, estou aqui com a obra dele aqui, eles são pós-tribulacionistas, mas eles admitem que na patrística havia um conceito de iminência. Olha o que diz aí o Pine. A crença na iminência do retorno de Cristo foi a esperança uniforme da igreja primitiva. E foi somente com o surgimento de uma aplicação detalhada da profecia bíblica no final do segundo século sobre a história futura que a sua verdade foi questionada. Então, veja bem, Pine está dizendo o seguinte, que na patrística, entre os pais apostólicos, até o segundo século, a crença na iminência do retorno de Cristo, que Jesus pode voltar a qualquer momento, o que favorece o pré-tribulacionismo, era a bola da vez. Olha que legal você ouvir isso de um pós-tribulacionista honesto. Tá? Veja que interessante. Vamos ouvir Millard Erickson. Vou mostrar mais uma vez para vocês. Olha, estou aqui com a obra dele. Tá? Edição Vida Nova. Millard Erickson, Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Aqui nessa obra fantástica do Erickson, ele vai dizer o seguinte, olha, rejeitar o dispensacionalismo por sua novidade aparente é, portanto, um argumento fraco. Podemos, no entanto, examinar a história do movimento a fim de responder àqueles que discutem sua veracidade com base em sua antiguidade. Sem dúvida, é possível que o pré-milenismo dos primeiros séculos da igreja tenha incluído a crença no arrebatamento conforme o pré-tribulacionismo. Gente, isso aqui é uma criptonita, é uma bomba atômica, né, sobre o arraial pós-tribulacionista. Um pós-tribulacionista, o Millard Erickson, ele está dizendo que, sem dúvida, é possível que o pré-milenismo dos primeiros séculos da igreja tenha incluído a crença no arrebatamento conforme o pré-tribulacionismo. Olha que coisa legal, gente. É legal, é bacana quando você é legal quando você descobre um teólogo honesto. Ele não concorda com o pré-tribulacionismo. Ele não concorda com o pré-milenista. Ele é um teólogo aliancista. Ele é um teólogo pós-tribulacionista. Mas ele admite que há vestígios de arrebatamento pré-tribulacional nos primeiros séculos da igreja. Isso não é bem interessante, né?
Agora, eu posso dizer para você o seguinte, é evidente que sim. É evidente que sim. Por quê? Porque o conceito de iminência era o conceito, era o fundamento teológico, era a esperança uniforme da igreja primitiva na fala do J. Barton Pine. Então, se você está acompanhando o meu raciocínio, e eu até sugiro que os colegas que estão aqui no chat, procure prestar atenção, vem cá comigo na palestra, né? Não saia do assunto e não arrume treta aí, né? Tem um pessoal meio treteiro em chat. Né? Você acaba perdendo a pegada aqui, né? Conteúdo que está sendo preparado para você. Tá? Então, eu vou ler para vocês. Então, eu acabei de citar dois teólogos aliancistas pós-tribulacionistas que admitem que na teologia dos pais apostólicos dos primeiros séculos da igreja há vestígios de arrebatamento pré-tribulacional. Por quê? Porque há o conceito de iminência. Gente, doutrina da iminência casa com arrebatamento pré-tribulacional. É por isso que a teologia, a doutrina da iminência é tão atacada. Porque se ela se sustenta, então o pré-tribulacionismo é a interpretação mais provável a respeito do rapto da igreja, do arrebatamento da igreja, que ela não se dará no evento único ao término da grande tribulação. Eu vou citar aqui para vocês, olha, Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, pai apostólico, ali no segundo século, olha o que ele diz. E, portanto, quando no final a igreja for repentinamente retirada disso, é dito, haverá tribulação como nunca houve desde o começo, nem haverá. Pois esta é a última batalha dos justos, em que, quando vencer, são coroados com a incorruptibilidade. Olha, veja só, Irineu de Leão é um dos doutores da igreja. E ele aqui, nessa citação, né, dos escritos de Irineu, ele está falando de arrebatamento pré-tribulacional. Vários estudiosos, quem quiser depois me procure pelas redes sociais, e eu tenho estudos de vários historiadores que estão olhando para esses textos mais recentemente e estão vendo indícios de pré-tribulacionismo entre os pais da igreja. Porque essa era a esperança dos apóstolos, a igreja primitiva do primeiro século, a igreja de Paulo, a igreja de João, Tiago, era uma igreja pré-tribulacionista, gente. Era uma igreja pré-milenista. E a igreja, na sequência da morte dos apóstolos, permaneceu com essa esperança do retorno iminente de Cristo. Tá? O retorno iminente de Cristo. Haverá tribulação como nunca houve desde que há começo do mundo. Tá? Olha uma outra citação. Eu vi que um irmão aqui no chat chegou até já a colar aqui a citação de Efraim o Sírio. Olha aí, quarto século. Olha o que ele vai falar. Por que então não rejeitar todo o cuidado das atividades mundanas e nos prepararmos para o encontro do Senhor Cristo? Para que ele nos tire da confusão que assolará o mundo. Olha, ele está falando de arrebatamento pré-tribulacional. Porque todos os santos e a eleita do Senhor serão reunidos antes da tribulação, que está por vir, e serão levados ao Senhor para que jamais vejam a confusão que assolará o mundo por causa dos nossos pecados. É uma citação pré-tribulacionista, é uma afirmação da doutrina da iminência no quarto século da igreja. Há muitas outras, gente. Não há pós-tribulacionismo, não há milenismo até o quarto século. Não há. Não há pós-tribulacionismo. Agora, diante dessas evidências, o que nós vamos fazer? Eu vou citar mais uma vez o honesto Millard Erickson. Millard Erickson nessa obra aqui. Hoje eu revisitei, né, preparando a palestra, eu voltei novamente nessa obra aqui do Millard Erickson,
E eu acho muito interessante quando a gente encontra assim, pessoas honestas. Né? Hoje tem tanto fake news. Olha o que Millar de Erickson disse. Vamos ler. Uma doutrina crucial do pré-tribulacionismo é a doutrina da iminência. Presta atenção. Para de falar um pouquinho no chat. Vem para cá comigo, vem prestar atenção na palestra, gente. Uma doutrina crucial do pré-tribulacionismo é a doutrina da iminência. Nenhum acontecimento adicional precisa ocorrer. Nenhuma profecia adicional precisa ser cumprida antes do arrebatamento. Esse é o entendimento pré-tribulacionista. Millar de Erickson está afirmando isso corretamente. Isso, naturalmente, está estreitamente vinculado ao conceito do pré-tribulacionismo. Então veja que Millar de Erickson ele admite que o conceito de doutrina da iminência está intrinsecamente relacionado com o pré-tribulacionismo. Aí ele continua. Se a segunda vinda fosse um acontecimento unitário ou unificado, não poderia ocorrer a qualquer momento. A grande tribulação teria que ocorrer primeiro. Os pré-tribulacionistas veem essa crença na iminência como um grande incentivo para a urgência no serviço cristão, por não sabermos quando acabará nossa oportunidade para o serviço. Preocupamos-nos muito mais em fazer o bom uso do tempo presente. Olha que coisa mais linda, gente. Vocês estão entendendo, pessoal? Olha o que ele diz. Se a segunda vinda fosse um acontecimento único, como querem os pós-tribulacionistas, não poderia ocorrer a qualquer momento, porque há sinais para a parousia, não há sinais para o arrebatamento. Então, como é que se explica a doutrina da iminência? Se explica com um arrebatamento secreto. Se explica dividindo o segundo advento em duas fases. Uma primeira fase iminente, que é o arrebatamento, e a segunda fase por sinais. Checkmate. Gente, aqui eu vou falar para você. Passa a régua, tá? Passa a régua. Eu acho que não tem para ninguém. É super interessante, tá? É super interessante nós trabalharmos essas questões. Muito bom. A escatologia nos reformadores. Vamos lá. Vamos falar da escatologia nos reformadores. Por que os reformadores... Aí alguém pergunta assim, ok, se a teologia dos pais da igreja não era pós, não era pré, embora há indícios de pré-tribulacionismo, mas era mais em favor do pré-tribulacionismo, se acreditava unanimemente na iminente volta de Cristo. Ou seja, a doutrina da iminência está nos pais da igreja, assim como estava na era apostólica. O que aconteceu na história da igreja que mudou tudo? O que mudou tanto que até mesmo os reformadores não deram conta de trabalhar esse assunto. O que aconteceu? Sabe o que aconteceu, pessoal? Entrou a figura de Agostinho de Hipona. O chamado mais importante teólogo da história da igreja, quarto século, embebido pelos conceitos alegoristas de Orígenes, abandonou a leitura histórico-gramatical, abandonou a leitura literalista das profecias e abraçou o idealismo, abraçou o método alegórico. Ele começou a olhar para o milênio como sendo já o reino de Cristo. O amilenismo nasce com Agostinho de Hipona. Então, houve um abandono do método histórico-gramatical para o histórico, para o método alegórico. Agostinho, então, contamina a leitura profética e a igreja passa, portanto, a Idade Média fazendo uma leitura das profecias com os óculos de Agostinho. E há, então, uma desvirtuação da correta interpretação bíblica.
Bem, a Idade Média é a idade da paganização do cristianismo. Então, depois dessas, né, depois dessa romanização do cristianismo, aí o estudo bíblico deixou de ser importante, né? Nós não temos importantes desenvolvimentos teológicos, a escatologia, que já não era desenvolvida na patrística, piorou. Ou seja, durante a Idade Média, quase não há desenvolvimento teológico e muito menos da escatologia. Aí nós chegamos na Reforma, ano de 1500. Chegamos em Lutero, chegamos em Calvino, chegamos em Armínio, chegamos em Melantron, chegamos em outros reformadores que não tiveram tempo de trabalhar. Presta atenção. Presta atenção. Eles não tiveram tempo de trabalhar a escatologia. A preocupação dos reformadores foi com a eclesiologia, com a soteriologia, com a questão da inerrância bíblica, mas a escatologia ficou a escatologia de Agostinho. Eles ainda continuaram, né? Eles ainda continuaram com a perspectiva agostiniana a respeito do fim do mundo, a respeito do milênio, a respeito do fim do mundo, das profecias. Não houve tempo de trabalhar a escatologia na Reforma. Pessoal, você percebeu que as doutrinas não nascem prontas? As doutrinas, elas se desenvolvem ao longo da história. Então, assim, não dá nem para nós acusarmos os reformadores por não ter trabalhado esse assunto, abandonado o método alegórico, abandonado o amilenismo. A maioria dos reformadores eram amilenistas. A maioria deles. O pré-milenismo começou a ser resgatado mais recentemente. Então, olha, eu coloco aí, os reformadores não gastaram tempo com a escatologia, preocupados que estavam com a eclesiologia, com a soteriologia, com outros temas, com o Estado. Olha o quanto Calvino se envolveu em questões políticas. Você sabe todo o contexto político da reforma, né? Envolveu reis, envolveu governadores, envolveu prefeitos, envolveu autoridades públicas no debate da reforma. Né? Muitos queriam a reforma, apoiaram a reforma para se verem livres do jugo romano, do jugo do Vaticano, do jugo do catolicismo, do Papa, o jugo do Papa, que governava mais, ele era mais poderoso do que os reis. Então era interessante para os reis, para os governantes romperem com o catolicismo e abraçarem o protestantismo para se verem livres, né, da tradição do governo romano. E aí que está o grande problema. Os reformadores não tiveram tempo de trabalhar essa questão. Ah, pastor, isso não é verdade o que o senhor está falando. Então vamos lá. Eu vou citar para você, pessoal, vem cá comigo, mais uma vez. Não gasta tempo aí com conversa fora da rotina, tá? Não gaste fora. Inclusive assim, pessoal, olha, deixa eu ser bem honesto. Se algum colega aqui estiver participando da conferência e atrapalhando no chat, a produção vai bloquear você, tá? Eu já dei autoridade aqui para a produção bloquear quem estiver aqui flodando, né? Inundando o chat com bobagem, né? O nosso objetivo aqui é refletir sobre o tema. Refletir sobre o tema. A proposta da conferência pré-tribulacionista é essa, tá? Presta atenção. Eu vou citar para vocês ninguém menos do que o doutor Alderi Matos. Alderi Souza Matos, ele é o historiador oficial da Igreja Presbiteriana no Brasil. Pós-doutor em História da Igreja. Inclusive, eu entrevistei o doutor Alderi, homem de Deus, gente boníssima. Está vendo esse livro aqui que você vai ganhar hoje? Está aqui, entre os entrevistados, o doutor Alderi Matos. É uma das mais lindas entrevistas que eu fiz, foi com o doutor Alderi Matos. E ele, nessa citação, leia comigo. Inicialmente, o grande bispo de Hipona havia abraçado a posição milenarista da maioria dos antigos cristãos.
Então, os antigos cristãos eram milenaristas. Agostinho de Hipona também era. Todavia, na sua obra mais importante, o livro A Cidade de Deus, ano 427, ele passou a entender os 1000 anos de Apocalipse 20 como o período que teve com a encarnação de Cristo. Ou seja, a era da igreja cristã. Ou seja, Agostinho, que era adepto de um conceito literalista das escrituras, passou a alegorizar. Ele passou a ver o milênio, capítulo 20 do Apocalipse, não só como um cumprimento do reino de Cristo, mas a era da igreja. Continuando, essa nova posição, muitas vezes chamadas de amilenismo. Então, se você conhece um amilenismo, ele é filho de Agostinho, tá? Ele é neto, bisneto, tataraneto de Agostinho. Isto é a negação de um milênio literal. Tornou-se a concepção, isto é, a negação de um milênio literal, tornou-se a concepção predominante entre os cristãos ocidentais, inclusive os reformadores protestantes, por quase 1500 anos. Gente, vem cá comigo. Qual que era o entendimento dos pais da igreja? Era de uma vinda iminente. O conceito teológico, escatológico, nos primeiros 4 séculos da igreja, se inclinava mais para o pré-tribulacionismo. Não vou dizer que era pré-tribulacionista nos termos que a gente fala hoje, porque as coisas se desenvolvem. A gente podemos falar de um intra-tribulacionismo. Mas há citações que batem perfeitamente com o pré-tribulacionismo de hoje. E você viu Barton Pine e o Millard Erickson admitindo isso. Agora, nós estamos vendo que Agostinho que estragou tudo. Não estou culpando Agostinho aqui. Né? Ele é um teólogo de uma importância fundamental na história do cristianismo. Tá? Mas é Agostinho que lançou esse joio da alegorização, adotou o sentido figurado para a interpretação profética, começou a enxergar o milênio não como um reino literal de Cristo, mas como a era da igreja, e isso durou até os reformadores. Isso aqui não é palavra minha, é palavra do doutor Alder Matos, que é o historiador do presbiterianismo no Brasil, pós-doutor em história da igreja. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Tornou-se a concepção predominante entre os cristãos ocidentais, inclusive os reformadores protestantes, por mais de 1500 anos. Os principais reformadores protestantes contestaram, presta atenção, os principais reformadores protestantes, quais? Calvino, Melantro, né? Lutero. Os principais reformadores protestantes contestaram muitas doutrinas da igreja medieval, mas não manifestaram maior preocupação com a escatologia predominante, que era alegórica, amilenista, herdada de Agostinho. Tá? Então, exatamente, Hugo, vou colocar aqui a frase do Hugo. Agostinho fez tudo azedar. Literalmente, Hugo. É isso que aconteceu. Então, quando você fala assim, o pré-tribulacionismo é uma doutrina recente. O pré-tribulacionismo, o dispensacionalismo, é uma doutrina de 200 anos. Gente, tem uma explicação histórica. Por que é de 200 anos? Porque até os reformadores ficaram na onda de Agostinho. Ficaram lá no desvio doutrinário de Agostinho. Então, assim, não dá, gente, não dá. Né? Não dá para engolir isso daí. Muito bom. Quando é, então, que a escatologia passa a ser levada a sério? Quando é que começam os estudos escatológicos mais sérios, o estudo das profecias? Quando é que começa surgindo homens que abandonam o alegorismo de Orígenes, o amilenismo, o alegorismo de Agostinho? Depois da Reforma Protestante, depois da primeira geração, né? Depois dos primeiros 200 anos da Reforma, começaram a surgir, né, os séculos do avivamento,
sabe o sola escritura? O sola escritura passou a ser fundamento, né? Fundamento. A Bíblia na mão do povo agora deu tempo de Deus levantar estudiosos, e aí a nossa esperança começou, né? Os séculos de avivamento renovaram a esperança cristã da volta de Cristo. E aí, é agora, mais recentemente, então é por isso que o pré-tribulacionismo surge mais recentemente, ou ressurge. É por isso que o dispensacionalismo agora passa a ser uma abordagem de interpretação da história da redenção. E eu digo o seguinte, sabe por que a escatologia se desenvolveu mais agora, nesses séculos? Porque nós estamos nos aproximando da volta de Jesus. Nós estamos vivendo a última geração da igreja. Nós estamos nos aproximando do fim dessa era. E nesse momento é o Espírito de Deus que conduz a igreja, que despertou o entendimento de servos de Deus, como Scofield, Darby, Charles Schaeffer, Walvoord, John Feinberg, Thomas Ice e tantos outros homens de Deus. E hoje, graças a Deus, 80% do mundo é pré-tribulacionista, do mundo cristão. Tá? Por quê? O pós-tribulacionismo não se sustenta biblicamente nem historicamente. É isso que você precisa compreender. Então, nós estamos agora, né, na última geração da igreja. Então, agora sim, o Espírito tem revelado, o Espírito tem mostrado aquilo que a igreja deixou de ensinar ao longo desses 1.500 anos atrás, passou a ser ensinado agora. Lembre-se da minha frase. Eu disse que não é porque a igreja ensina uma doutrina que ela é verdadeira. Não é porque a igreja deixa de ensinar uma doutrina por séculos que ela é falsa. A questão é se a doutrina encontra amparo nas Escrituras. E eu quero apresentar para vocês a fundamentação bíblica da doutrina da iminência. Pessoal, agora que estou olhando aqui para o relógio, já são quase 23 horas, e eu aqui falando há quase 2 horas. Então, assim, olha, eu não vou ler esses textos bíblicos, mas está aí, ó. Tiago 5,8. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Mateus 13. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo de improviso, não vos ache dormindo. Eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Tito, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Filipenses 4,5, seja a vossa iniquidade notória, não, seja a vossa equidade, meu Deus do céu, eu li iniquidade, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Eu posso ouvir um glória aí, queridos? Perto está o Senhor. Gente, Paulo escrevendo aos Filipenses, escreve, perto está o Senhor. Veja, eu pergunto para você honestamente, que sentido faz esses textos de alertas se eu aqui coloco uma placa avisando o perigo? É porque há um perigo lá na frente. Se Deus nos alerta de alguns perigos, é porque é possível acontecer. Deus não blefa, gente. E se a palavra de Deus fala da brevidade da volta de Cristo, da iminente volta de Cristo, é porque ela de fato ocorre. Então, assim, é muito perigoso quando um colega, quando alguém diz assim, eu sei que Jesus não vai voltar hoje porque o anticristo não apareceu ainda.
Ele está misturando tudo. Na verdade, quase que o pós-tribulacionismo espera o anticristo. Eles estão aguardando sinais. E nós não fomos orientados a aguardar os sinais. Nós fomos orientados a aguardar o Senhor, que se manifestará a nós para nos arrebatar. Então, assim, todos esses textos bíblicos, né, eu estou citando vários aqui, tá? Mateus capítulo 24, olha, tem aqui, você vê, olha, parte do sermão profético de Jesus, enquanto Jesus está falando da sua segunda vinda, da parousia, ao término da grande tribulação, ele fala sobre quando, pois, virdes o abominador, vede que vou-lo tenho predito, como relâmpago que sai sai e se mostra, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quando os ramos da oliveira brotam, né, falando sobre o renascimento do Estado de Israel. Quando virdes todas essas coisas, então, enquanto Jesus está falando da sua parousia, existem sinais, existem marcadores, existe previsibilidade. Mas quando Jesus começa falando a respeito da sua segunda vinda, do arrebatamento, da sua segunda vinda, aí ele muda o linguajar. Não há previsibilidade. Aí a narrativa é iminente, o conceito de iminente está presente. Tá? Então, eu não tenho tempo de entrar agora no sermão profético, mas a gente vê isso claramente. Pessoal, correndo aqui para terminar, então, que agora que me atentei ao horário. Né? Por último, a gente ouve muitos crentes falando, ora vem Senhor Jesus. Um pós-tribulacionista não pode dizer Maranata. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 16 e 22, em Apocalipse 22 e 20, há essa verdade bíblica sobre a iminente volta de Cristo. Paulo diz, se alguém não ama o Senhor, seja anátema. Maranata é uma palavra do aramaico, Maha-atá, que significa o Senhor vem, ou ora vem Senhor Jesus. Ela se repete, esse conceito se repete em Apocalipse 22 e 20, aquele que testifica essas coisas, certamente cedo venho. Diz, certamente cedo venho. Olha o conceito de iminência, algo que está para acontecer. Não há nada que sinalize essa aparição. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Então, Maranata é para aqueles que creem no arrebatamento secreto da igreja. É para aqueles que creem na doutrina da iminência. Se você não crê na doutrina da iminência, você não pode gritar Maranata, porque o Senhor não pode vir, porque os sinais ainda não aconteceram. É muito perigoso, gente. Mas eu e você, creio que nós aqui podemos dizer Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deixa eu me encerrar dizendo, qual o valor prático da doutrina da iminência? Qual o valor prático? Dedicação no serviço. Vamos remir o tempo, porque o Senhor pode vir a qualquer momento. Santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa cidade está no céu, gente. Não ame o mundo, nem as coisas que no mundo há. Vamos nos empenhar na evangelização, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então eu quero convidar você a desejar a volta de Cristo. Eu gostaria até, vamos dizer isso, faça isso. A produção vai colocar aqui para vocês na tela o que vocês estão escrevendo. Maranata, diga aí Maranata, né? Glória a Deus, eu estou aqui sentindo a presença do Senhor. Jesus está aqui, queridos. Jesus está aí com você, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata. Vá dizendo aí, diga aí, olha, Maranata, 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 né? Vá aclamando, vá desejando a volta do Senhor. Pregue nesse domingo agora, prega sobre a vinda de Jesus na tua igreja. Prega sobre o arrebatamento da igreja, essa esperança messiânica, essa esperança que Cristo virá, Cristo voltará.
ele nos arrebatará. Nós não estamos destinados à ira, amados. A igreja não passará pela grande tribulação. Queira os teólogos, mas não passará. Quem quiser passar pela grande tribulação, fica à vontade. Mas eu não passarei, você não passará, porque nós estamos firmes na promessa do Senhor. Então, fique firme, santifique-se. Santifique-se mais cada dia ao Senhor. Deseje estar com Cristo. Deseja, porque é infinitamente melhor. É o que Paulo escreveu aos Filipenses. Estou em aperto dos dois lados. Por um lado, querendo estar com Cristo, porque é infinitamente melhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Amém. É isso, gente. Gente de Deus, chegamos aí às 23 horas. Eu não sei se vocês querem fazer sessão de perguntas ainda, porque já era para estar acabando já o sorteio. E eu estou falando aqui. Como é que faz? Vamos para o sorteio direto? Tem alguma pergunta relevante? Em produção, tem alguma pergunta relevante aí? Pessoal, eu vou responder 3 perguntas apenas. Tá? Vou responder apenas 3 perguntas. Essas 3 perguntas é apenas assim para cumprir o protocolo, porque eu me perdi no tempo aqui. Estou falando há 2 horas, tá bom? Então, essa pergunta da Rosângela, eu acredito que já foi respondida na minha fala, né? Não haverá sinais para o arrebatamento. A doutrina da iminência se justifica pelo arrebatamento. Para a parousia de Cristo, que é a segunda fase do segundo advento, ao término da grande tribulação, aí há vários sinais, tá? Para a parousia de Cristo, que é a manifestação, a epifania, a palavra do grego, que é a presença, né? Que significa presença. Ela se dará no término da grande tribulação. Então, assim, para o arrebatamento não há sinais. E é nisso que se assenta a doutrina da iminência. Agora, para a parousia, que é a segunda fase do segundo advento de Cristo, há sinais, inclusive o aparecimento do anticristo, por exemplo. Tá? Vamos lá. Qual a definição bíblica de iminência? Também já está respondida na palestra, Israel. São 4 conceitos. Quando o conceito de iminência, que é algo bom que está para acontecer, que está pairando no ar, né? Que não há nada que impeça, esse é o sentido da palavra iminência. Tá? Impedância é aquilo que está para acontecer ruim, mas iminência é aquilo que está para acontecer bom. Quando isso aplicado teologicamente ao arrebatamento da igreja, significa que não há nada que impeça, o tempo é indefinido, é um evento desejado e não há profecias nenhuma ainda pendente para que se cumpra. Tá? Então, esse é o tema. O Marcelo, pastor Jamiarso, o tema da iminência é o pilar para o arrebatamento secreto da igreja e da doutrina pré-tribulacionista. Exatamente isso. Né? A doutrina da iminência, segundo vários escatólogos, né? Segundo vários teólogos importantes do dispensacionalismo, do pré-tribulacionismo, como John Feinberg, como John Walvoord, como Charles Hay, eles entendem que duas doutrinas são distintivas do pré-tribulacionismo. A distinção de Israel e da igreja e a doutrina da iminência. Essas 2 doutrinas são as colunas vertebrais do dispensacionalismo, pré-tribulacionismo. Tá bom? Patrícia Cristiane, pastor Jamiarso, é verdadeiro o que se afirma sobre o lenço que Jesus deixou no sepulcro? Bem, esse já é um tema fora da nossa palestra. Peço desculpa, Patrícia, mas até mesmo pelo horário, tá? Então é isso. Então eu já respondi 3 perguntas. Olha que legal, tenho aqui um meu amigo, o Saulo Stan. Saulo, Deus abençoe, beijo no coração.
Pastor, resposta resposta a questionamento de muitos pós. A igreja sempre passou por tribulações, por que estaria isenta de passar pela grande tribulação? Vou honrar a pergunta do Saulo. O Saulo é um dos jovens estudiosos de escatologia. Deveria estar ali na foto, junto com Gabriel Porto, Juliano Fraga e outros colegas, Thomas Tronco, o Saulo Stan. Gente, depois deixa aí, Saulo, o teu contato nos comentários. Você está aqui por São Paulo, não sei se tem agenda ainda para atender as igrejas. Mas o Saulo, inclusive, foi palestrante da nossa primeira, né, da primeira conferência. Foi uma benção a participação dele. A pergunta que o Saulo está fazendo, para que muitos compreendam, de fato há essa argumentação. Bem, a igreja sempre passou por tribulações, meu amigo. Nós nunca negamos, o pré-tribulacionismo, o dispensacionalismo, nunca negou o sofrimento da igreja. É natural, aqueles que querem viver piedosamente sofrerão perseguições. Jesus deixou claro que a igreja seria perseguida, seria maltratado, seriam mortos. Mas o que nós estamos falando é de uma tribulação, conforme Jesus em Mateus capítulo 24, verso 13, que ele diz que essa tribulação do período escatológico é uma tribulação como nunca houve. Nunca houve antes e nunca haverá depois. Ela é exclusiva para o juízo de Deus. Então, assim, é importante, né? Eu sei que a pergunta é retórica do Saulo para jogar luz no assunto. Mas o que é fundamental entendermos aqui, que uma coisa são as tribulações de provação, outras coisas é a grande tribulação de juízo. A grande tribulação, ela representa a ira de Deus e do Cordeiro. A ira de Deus e do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro não sofrerá a ira do Cordeiro. Tá? Então é isso aí, é assim que se responde quando alguém pensa, ou quando alguém, né, aborda um pré-tribulacionista com esse argumento, é só você dizer, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Não confunda tomada com focinho de porco. Uma coisa são as provações que a igreja passa na história. Outra coisa é a grande tribulação para juízo, para castigo. Tá bom? Meus amigos, me permitam encerrar. Eu estou cansado, creio que vocês também, o horário se adiantou bastante. O que eu vou fazer? Eu vou fazer já o sorteio, tá? Os livros estão aqui. Eu vou sortear agora. Eu quero agradecer a chamada da meia-noite. Coloca aí, Maria Laura, o código, né? Se você não ganhar nenhum livro, né, nenhuma revista da chamada, o que você faz? Entra no site da chamada, assina a revista, compra os livros, a chamada tem preços muito baratos. E se você usar no carrinho de pagamento o cupom SBL de Seminário Batista Livre 2022, você vai ter um descontão, tá bom? Vamos sortear então, gente, sem mais delonga, essa obra linda de Dwight Pentecoste, é um comentário da Carta aos Hebreus, e eu já tenho aqui o ganhador. Vamos lá, rodando então o aplicativo. O ganhador, olha, que legal. É Lucas André L. Macedo. Lucas André L. Macedo é o ganhador desse livro. Se o Lucas estiver aí nos comentários, a produção coloca aí na tela, tá? Essas letras que você vê aí no começo é o código exclusivo de cada inscrito. Só participa do sorteio quem está inscrito. Ainda você tem uma chance amanhã de participar do sorteio. Ainda dá tempo de você fazer sua inscrição. Eu deixei abertas as inscrições, tá bom? Vamos lá. Mais um livro sorteado. Vou sortear o meu livro, tá bom? Grandes entrevistas, onde tem a entrevista aqui com o Dr. Alderir Matos, historiador do presbiterianismo do Brasil. O ganhador, portanto, é o Francisco da Costa Carneiro. Francisco, se você está aí, manda um saludo para nós. É o ganhador do livro Grandes Entrevistas, de autoria do pastor Jamierson, tá? Vamos lá para mais um livro.
de Norbert Lee e do René Malgo, não sei se é parente do Vimalgo, é um comentário sobre Filipenses, mais um presente do Seminário Batista Livre em parceria com a Chamada da Meia-Noite. Quem é o ganhador? Quem é o ganhador? Vamos lá, vamos tirar o Francisco daqui. O ganhador é a Bárbara Paulino. Que legal, uma mulher. Fico feliz quando as mulheres ganham. Então, a Bárbara ganha essa obra aqui. Tá bom, Bárbara? Parabéns. Se você está aí, fica atento aí, produção. Se o ganhador tiver, coloca na tela. Último livro. Comentário de Ezequiel. Quer aprender sobre Ezequiel? Comentário bíblico sobre esse livro importante, sobre a batalha de Gog e Magog. Quem é o ganhador? O ganhador é o Alcebiades Dias. Alcebiades, você é o ganhador desse livraço aqui, tá bom? Todos os ganhadores de livros ganham a revista Chamada, que você também pode assinar lá no site da Chamada da Meia-Noite, tá bom? Meus amigos, me permita pela última vez abordar vocês aqui, tá? Eu quero compartilhar, ainda insistir, coloca lá, produção, o link da promoção. Se você quer estudar teologia com quem entende, eu quero que você venha estudar no Seminário Batista Livre. Olha o que você vai ganhar. Todo o material didático, de graça, gente, não é cobrado, de graça, tá? Curso à distância, curso presencial. Até amanhã, matrícula zero. 20% de desconto nas mensalidades. Beleza? Muito bom. Então é isso. Encerramos. Podemos terminar a produção? Vamos lá? Muito bem, pessoal. Eu quero agradecer a todos, tá? Eu quero agradecer a todos. Muito feliz por esta oportunidade de estarmos juntos essa noite. Espero ter contribuído com vocês. Se tiverem alguma dúvida adicional, me mande pelas redes sociais, eu vou tentar ajudá-los. Mas desejo a todos uma boa noite. Amanhã às 15 horas, tá? Às 15 horas. Você aguenta mais um dia? 15 horas amanhã no canal aqui do Seminário Batista Livre. O tema vai ser sobre a primeira e a segunda ressurreição. Bom, Deus abençoe a todos. Uma boa noite.